Ferramentas da qualidade, seus objetivos, sua importância e de que forma as organizações podem utilizar para que os seus negócios sejam alavancados, organizados, controlados e monitorados. Vamos começar então pelo fluxograma. Se a gente tem que organizar a empresa, a primeira coisa é a gente entender quais são os processos que a gente tem dentro da nossa empresa. Quantos setores eu tenho, né? Quantas áreas eu tenho, quais são os processos principais, quais são os processos que dão suporte. Então, eu vou ter aqueles processos que são os que agregam valor, que a gente diz é aquele onde acontece toda a transformação, né, do nosso produto ou do nosso serviço. E a gente pode mapear, a gente pode ir desenhando esse processo através de um fluxograma de processo, que é uma ferramenta da qualidade. Através do fluxograma de processo, a gente vai entender, então, as etapas da empresa. Qual é a primeira etapa? Qual é a segunda etapa? Se tem alguma etapa que o processo sai de dentro da empresa e vai trabalhar lá num fornecedor, né, fazer algum tipo de beneficiamento, volta para a empresa e segue o seu fluxo normal até encontrar o cliente. Então, esse mapeamento, esse desenho que a gente chama, é dado o nome de fluxograma de processo. Ele tem várias formas de ser representado, né? Então a gente vai aprendendo que cada forma significa uma etapa. Quando é o início do processo, a gente pode representar por uma bolinha, né? Uma entrada e uma saída. Quando está no meio do processo, a gente vai usar uma figura diferenciada, né? A gente pode usar o retângulo. Quando a gente tem alguma coisa para registrar, a gente usa um outro formato, né, como se fosse uma caixinha para guardar, né, registros e documentos. Então, existem várias formas de a gente montar esse fluxograma de processo de maneira que a gente não precise folhear um livro para entender o que é uma empresa, nem precisa ficar horas explicando e muito menos caminhando, né, pelo terreno, pelo pátio, pelos andares. A gente pode representar todas as etapas da nossa empresa através desta ferramenta, a qual chamamos de fluxograma de processo. Ela é muito importante, sim, né? Por quê? Porque através dela a gente consegue em uma folha, ou em poucas folhas, ou numa parede, entender aonde começa o processo de uma empresa, como ele é transformado e aonde ele termina, envolvendo ali os seus processos principais, os seus processos de apoio, e inclusive os fornecedores. Então, é importante que a gente tenha esse desenho para a empresa entender a dimensão, né, das relações que existem entre uma etapa e outra, né, ou entre um processo e outro. No meio desse fluxograma existem N atividades que a gente vai começar a entender melhor também depois que a gente vai construindo esse fluxograma. Porque cada etapa, cada atividade leva um tempo para fazer. Algumas delas a gente tem que medir, inspecionar, analisar, fazer outros tipos de investigações antes de passar para a etapa seguinte. Então, é necessário que a gente possa identificar esses tempos e ao final do meu fluxograma, aí a gente já estar quase desenhando um mapeamento de processo, eu consigo entender cada etapa, as atividades que eu tenho em cada uma e o tempo que eu levo para executar essas atividades. Então, vamos lá. Esse foi o fluxograma de processo. Como a gente tem pouco tempo, né? Depois de uma hora que o Insta cai, não posso ficar aqui conversando até meia-noite. Eu elenquei algumas ferramentas e alguns métodos, alguns programas para a gente conversar. Temos então a carta de controle, que também é muito utilizada dentro das empresas. Talvez o nome possa assustar assim, para algum tipo de atividade mais voltada a serviço, né? Nas indústrias se usa bastante essa carta de controle, que nada mais é do que um monitoramento, né? Dentro desta carta eu vou acompanhar as variações que ocorrem durante o meu processo ao longo do tempo. Então, durante o tempo, a gente pode... Vamos pegar um exemplo. Se eu tiver fazendo se eu trabalhar numa padaria e eu estiver produzindo pães, eu vou ficar controlando
ao longo do tempo, a variação desse meu processo. Inclusive, eu posso considerar o aspecto temperatura, né? Temperatura do meu forno. Então, eu posso ajustar o meu forno ao longo do processo para um nível de temperatura. E aí eu vou acompanhando se durante todo o tempo que o pão está ali dentro do forno, ele precisa ter aquela temperatura especificada desde o início, ou se eu preciso ir alterando, né, esse aspecto ao longo do processo de produção, né, do pão. Também posso verificar algumas situações de medição. A gente pode considerar assim que durante um dia, né, de calor, uma produção de picolés dentro de uma empresa, a gente também tem que ajustar freezer, né, porque a temperatura às vezes pode estar mais quente, então a gente precisa fazer esse ajuste. Então eu preciso ir acompanhando esse comportamento ao longo de um processo. Eu também posso utilizar uma carta de controle num hospital, acompanhando como é que está o meu paciente com relação à febre. Eu vou dar uma medicação e essa carta vai acompanhar a variação, né, o quanto aquela febre aumentou ou diminuiu ao longo do tempo que aquele paciente ficou ali aguardando os procedimentos. Então, a gente pode usar essa carta de controle para a gente observar essas condições que muitas vezes podem sofrer interferência do ambiente. Como eu falei, o frio, o calor, a medicação. Então, é uma ferramenta que também nos dá um suporte para que a gente acompanhe uma situação e que possa tomar, depois desse acompanhamento, uma decisão, que seria uma decisão mais justa, mais correta, sobre a ação que a gente deve tomar diante dos dados apresentados. Certo? Então, vamos para a folha de verificação. A folha de verificação é um outro exemplo da qualidade. Ela funciona como se fosse um checklist. Se eu tiver, por exemplo, que fazer uma viagem internacional e eu estiver atrasada para o meu voo, eu preciso saber o que eu tenho que levar, o que vai ser necessário, né, para passar no aeroporto, na fiscalização, na alfândega. E eu ligo para o aeroporto, o que eu preciso levar? A senhora tem que trazer a sua identidade, né, para poder pegar o seu voo, e a senhora tem que trazer os seus documentos, seus pertences, né? Não pode alguma orientação mais que dada com relação a objetos pontiagudos, que não pode portar, né? Algumas coisas também de frascos, o tamanho, enfim. Essas orientações, elas são dadas por um atendente. Então, eu cheguei no aeroporto com essas informações, vou passar para o meu voo internacional e apresento, né, um documento que é a minha identidade, minha carteira de motorista, né? E aí, por algum motivo, aquela carteira não é a carteira de identidade, é de motorista, e por esse motivo eu não vou poder pegar o meu voo. Ou a minha carteira de identidade tem alguma fissura, tá aberta, tá rasurada, tá rasgada, e isso não foi informado que ela deveria estar em condições para que eu pudesse pegar o meu voo. Então, essas informações que são muito importantes para uma empresa, né, que são os pré-requisitos que um cliente precisa ter para que ele possa acessar um serviço ou comprar um produto, a gente pode utilizar através desta folha de verificação. Se eu quiser, por exemplo, abrir uma conta num banco, e eu ligo para o banco e pergunto, o que eu preciso para abrir a conta? A senhora tem que trazer só a sua identidade. E aí eu vou com a minha identidade, chego lá. A senhora precisa da sua identidade, a senhora vai precisar um comprovante de residência, e um contra-cheque para a gente ver se a senhora vai ter um limite, né? Que a gente possa lhe conceder um limite interessante. Mas isso não foi passado para mim, né? Essas informações quando eu liguei solicitando. Então, esse tipo de informação quando o cliente chega no local e ele não consegue ser atendido por uma situação que na verdade, ele nem tem controle mais, né? Ele recebeu uma informação, cumpriu com o requisito da informação, chegando no ambiente, um outro funcionário, talvez mais treinado, né, do que o que me atendeu por telefone, ele vai me pedir muito mais documentos do que eu havia levado.
Então, a folha de verificação, que é uma forma de um checklist, ela serve para as empresas, é muito simples, é um formulário, para que as empresas consigam ter uma padronização no seu atendimento, de forma que o cliente não se decepcione, né, num momento em que ele está precisando, né, abrir uma conta, pegar um voo, até fazer uma consulta médica. Muitas vezes a gente tem que tirar sangue e deveria estar em jejum. Aí tu chega lá, a pessoa te diz: fez jejum? Não, eu não fiz, ninguém me informou. Né? Então, essas informações que são importantes e que ajudam o cliente, seja ele de qualquer que seja o segmento, né, a realizar o que ele deseja, elas devem estar padronizadas nesta folha, né, de verificação, que é uma folha de check. Né? A gente vai olhando, né? Então, para que o atendimento seja sempre igual, sempre padronizado e a gente zele pela qualidade do atendimento ao nosso cliente, esta folha se faz, né? Ela é um aspecto, um elemento muito importante dentro de um sistema de gestão na organização. Depois dessa folha, a gente pode comentar também e trazer para vocês a importância dos 5W2Hs. O 5W2Hs nada mais é do que um formulário também, aonde a gente registra um plano de ação. Então, se o cliente faz uma reclamação ou se a gente encontra uma oportunidade para realizar um serviço novo, né, um projeto inovador, a gente pode preencher um formulário chamado 5W2Hs. Né? A gente tem esse, para quem não sabe, os 5 Ws ali é o what, né, que é o que, why, por quê, who, quem, where, onde, when, quando, depois a gente tem o how e o how much. Né? O how seria o como e o how much, quanto. Então, por isso que ele é chamado de 5W2Hs. O que a gente vai preencher nesse formulário? Como ele tem um padrão, qualquer que seja o funcionário ou colaborador ou a pessoa que vai preencher, ela vai seguir aquele padrão. Então, na primeira coluna, ela vai dizer o que ela vai fazer, que é o primeiro H, né, que é o what. Então, ela vai dizer o que ela vai fazer, né, ela vai criar um sistema informatizado para colocar a carteira de clientes da empresa com data de aniversário, para poder ligar para o cliente no dia do seu aniversário, que os clientes adoram, né? Serem lembrados ou receber um mimo no dia do seu aniversário. Então, o que vai ser criado? Vai ser criado um sistema, né, informatizado para fazer essa gestão da carteira, né, de clientes antigos e novos. Aí, para quê? Por que vai ser feito isso? Né, que seria, a gente tem lá o why. A gente vai fazer, então, essa ação de informatizar para que a gente não esqueça, né, de dar esse mimo ou de lembrar de todos os clientes e não só daqueles que aparecem no nosso estabelecimento, no nosso negócio com mais frequência. Né? Então, é importante que a gente tenha um engajamento com todos eles, mesmo aqueles clientes que só compraram uma vez, mas que podem voltar, né, a comprar no momento que eles se sentirem lembrados. Então, a gente vai fazer essa implementação do sistema informatizado para que a gente possa ter esse maior engajamento com o cliente. Então, quem vai fazer, né? Então, é importante que a gente saiba, né? Quem vai fazer. Se for colocado dentro desse formulário, os funcionários da empresa irão implementar. O departamento de tecnologia vai implementar o sistema. Se a gente colocar dessa forma, a gente corre um risco de ninguém fazer. Porque quando todos fazem, ninguém faz. Então, é importante que dentro desse formulário, quando a gente encontrar o who, né, quem, a gente diga quem vai fazer, analista, né, de atendimento a cliente, Marie Rocha. Então, lá está o meu nome. Eu tenho esta responsabilidade de orçar, né, de verificar como é que é a implementação desse sistema, de atualizar a carteira, de cadastrar. Depois nós passamos para a próxima etapa, que é o where, né? Onde será feito isso? Isso pode ser feito dentro da empresa, da matriz, pode ser feito na matriz e na filial, né? A gente pode ter isso num sistema de nuvem,
enfim, o local, quem vai definir a empresa. O próximo W que a gente tem seria o quando, né? E o quando, então, a empresa vai colocar quando será feito. E é muito importante que dentro do plano de ação a gente determine essa data desse prazo, porque também, se a gente não fizer isso, a gente vai cair naquele problema, né? O velho problema. Eu vou fazer, mas quando? Eu preciso determinar. Então, até o final do mês de julho, eu preciso fazer o orçamento ou implementar o sistema, né, de informatizado para atualização da carteira dos meus clientes. Depois eu vou para o primeiro H, que seria o como, né? Então eu posso fazer isso através de uma consultoria, posso contratar um serviço terceirizado, posso desenvolver isso internamente com a equipe que eu tenho dentro da minha empresa, posso utilizar também alguma parceria com projetos de outras empresas, instituições de ensino. Então, como eu vou fazer, eu é que vou determinar. E depois o how much, né, que seria o quanto custa. E aí a gente vai então fazer o orçamento, sempre é importante ter mais de um, né, para a gente poder escolher e analisar se aquele preço é justo. E muitas vezes também a gente não gasta nada, financeiramente falando, mas a gente gasta tempo. Às vezes o recurso utilizado é mesmo o tempo, mas não necessariamente o dinheiro. Né? Podemos ter essa área dentro da empresa e a gente pode desenvolver utilizando a capacidade técnica das pessoas que trabalham dentro da nossa empresa. Mas o que é o importante desta ferramenta do 5W2Hs? Independentemente de quem for preencher esse formulário, ele vai ou ela vai ter que preencher conforme eu preenchi, né? Sem esquecer nenhum desses campos e desses aspectos que se tornam fundamentais para que essa ação realmente seja bem escrita, né? Seja bem definida, inclusive nomeando as pessoas e os prazos. Certo, pessoal? Então, terminamos aí, conhecemos já os 5W2Hs. Vamos passar para o GUT, né? O que seria o GUT? O GUT é uma ferramenta que faz uma priorização de ações, né, ou de projetos que a gente possa estar querendo desenvolver dentro da nossa empresa, dentro da nossa atividade, dentro do nosso trabalho. Toda vez que a gente vai fazer um projeto, a gente começa a ter ideias, né? E aí já vem uma outra ferramentinha que ajuda, né, que é aquela brainstorm, que é o temporal de ideias. É muito importante que quando a gente vai desenvolver um projeto, seja ele qual for, a gente envolva as pessoas da empresa. Não necessariamente a pessoa que vai executar o projeto, mas aquelas que vivenciam a empresa, aquelas que estão ali trabalhando com a empresa e pela empresa. Todas as pessoas, quanto mais a equipe for multifuncional, e cada um tiver um olhar diferente, provavelmente essa empresa que oportunizar essa equipe multifuncional a trabalhar em projetos juntos, ela vai ter um trabalho, um produto bem inovador, né? E com muito mais chance de entrar no mercado competitivo, porque vários olhares diferentes, pessoas com capacidades técnicas diferentes, formações diferentes, olharam aquele produto e disseram como seria a melhor forma de colocar ele no mercado. Então, a chance dele dar certo com todos esses olhares, né, o projeto é maior. Então, esse brainstorm, esse temporal de ideias, a gente pode usar até um quadro, a gente pode colocar na parede uns post-its, né? Vai colando ali os post-its na parede, colocando as ideias das pessoas com relação àquele projeto, como que ele poderia ser desenvolvido, né? Como que ele poderia ser implementado no mercado, para que ele serve, qual seria o público-alvo, né? O propósito dele, de que forma ele poderia ser concebido. Então, todas essas ideias fazem parte dessa ferramenta chamada brainstorm. Daí a gente pode também pensar em agora, por onde eu começo, né? Qual seria a primeira parte do meu projeto? Tudo é importante, por onde eu começo? Então a gente pode usar o GUT, que é essa matriz que eu havia comentado antes, que é uma matriz de priorização de ações.
aonde a gente vai ter alguns aspectos que a gente vai elencar de forma organizada para poder classificar. Como eu não tenho um quadro aqui, a gente vai imaginar, a gente vai trabalhar o nosso imaginário, tá? A gente vai pensar assim, um quadro onde eu tenho 3 colunas. Na primeira coluna ali, que a ferramenta essa é GUT, né? Então eu vou ter o G, que é gravidade. Na primeira coluna, eu tenho que pensar e medir o impacto, né? O efeito que esse meu projeto vai ter ao longo do tempo, essa minha ideia, né? Ou este problema. O GUT, geralmente as empresas utilizam o GUT para conseguir eliminar problemas sérios que estão acontecendo. E quando a gente vai investigar problemas dentro de uma empresa, nem sempre a gente acha um. Né? É que nem quando a gente vai limpar a casa. A gente começa a limpar achando que a poeirinha tá só embaixo da mesa, começa a limpar, tá atrás da mesa, embaixo da cadeira, atrás do roupeiro. Então, o problema também é assim, quando a gente começa a investigar ele, aparecem muitas causas. E aí, para tu conseguir, então, elencar qual é a tua prioridade, o GUT, ele vai analisar na primeira coluna a gravidade desse problema, desse aspecto. Então, eu tenho que pensar, o impacto disso é grande ou é pequeno? Né? Então, eu tenho lá 5 problemas elencados. Cada um deles eu tenho que analisar qual daqueles elementos, aquelas ideias dadas ali no brainstorm, né, de causas de problema, qual delas é mais impactante, o efeito seria mais devastador, digamos assim. E aí a gente vai enumerar de 1 a 3, né? A empresa pode pensar assim, eu vou colocar 5, 10 e 15, né? Pode colocar pesos, atribuir pesos diferentes. Essa fórmula, né, esse número, a empresa pode escolher aquela que melhor vai se adequar, né, ao seu entendimento. Mas eu vou usar o 1, o 2 e o 3, tá? Então, aquilo que for muito grave, né, que vai ter um efeito, um impacto maior, eu vou colocar o número 3. Vou dar um maior peso. Depois eu passo para a próxima, que é o do GUT, é urgência. Né? Então, eu vou pensar assim, eu vou medir o tempo que esse problema pode esperar. Né? Então, eu tenho que pensar nessa urgência e dar uma pontuação para ela. Se eu posso esperar, né? Então, é uma urgência 1, mas eu não posso esperar. Está estourando, né? O meu negócio está em jogo, a imagem da minha empresa. Eu vou pontuar 3 também, que é o número máximo que eu atribuí de peso. E agora eu tenho o T, que significa, na verdade, ele é a tendência, né? A gente vai medir a probabilidade do crescimento, né, desse problema dentro do meu cenário, do meu contexto. Então, qual que é a probabilidade dele se espalhar, da abrangência dele? É 3. Então, se eu pontuei 3 de gravidade, 3 de urgência e 3 de tendência, em um determinado aspecto levantado lá no meu brainstorm, é esse que eu vou priorizar. Porque se eu somar, né, 3 mais 3 mais 3, ali eu vou ter 9. Eu também posso multiplicar, né? A empresa, ela pode decidir se ela vai multiplicar, aí ela vai ter um número maior, ou se ela vai somar. E aqueles que eu pontuar, né, de forma mais simples, vou colocar pontuação mínima 1, é aquele problema que eu também vou olhar para ele, mas num segundo momento. Tá? Então, espero que tenha ficado claro o exemplo, mas o GUT é uma matriz muito simples, 3 colunas. A gente vai avaliar gravidade, urgência e tendência e vai atribuir pesos para cada aspecto levantado, e através desses pesos ou eu vou somar ou eu vou multiplicar. No final, vou olhar só para o total e ali eu vou ranquear. O que tiver mais peso é aquele problema que eu tenho que atender primeiro. Dessa forma, a empresa consegue se organizar financeiramente até o seu tempo. De resolver primeiro aquele mais urgente, depois o mediano e depois o mais simples. Mas ela não vai resolver todos juntos, porque a gente sabe que se a gente for resolver todos os problemas de uma vez só, a gente não vai resolver nenhum. Né? Agora, é importante que a gente não esqueça daquele problema que foi pontuado com peso 1. Porque se a gente não olhar para ele todos os dias, ele pode virar 3. Né? Então, a gente tem que estar... A melhoria contínua, as ferramentas da qualidade, elas nos incentivam a estar, né, olhando para o nosso negócio diariamente. São ferramentas que nos ajudam a organizar as nossas ideias,
né? De forma que a gente possa ordenar, priorizar, controlar e tomar decisões em cima de algo que a gente sabe que é palpável, né? A gente pode calcular, a gente pode medir. Então, o uso das ferramentas, ele se torna muito útil dentro de um sistema de gestão, dentro de uma organização, seja ela pequena, média ou grande, como eu já havia falado lá no início da live. Ok? E também não interessa o segmento, pode ser a área da saúde, a área da educação, tecnologia, né, a área da construção, indústria, enfim. Não existe nenhuma... não existe nenhuma... esqueci a palavra... mas não existe nenhum impedimento, era essa a palavra, de tu aplicar ferramentas da qualidade, qualquer que seja o segmento ou qualquer que seja o porte da empresa. A gente também tem o gráfico de Pareto, que é um gráfico muito útil, utilizado dentro das organizações. Para que serve o gráfico de Pareto? A gente vai ter lá a ordenada de X e Y, e nessas ordenadas eu vou poder elencar também o número de problemas que estão aparecendo dentro do meu processo, da minha atividade. Vamos lá, como eu trabalho na área do ensino também, a gente pode ter lá reclamação dos alunos de alguma disciplina que eu esteja abordando ou que esteja ministrando, e aí eu quero descobrir por que eles estão reclamando da minha aula. Então eu posso perguntar, fazer uma entrevista, né? Não precisa colocar o nome, a gente pode fazer enquetes sem as pessoas se identificarem, que são as melhores, porque se tiver que se identificar, muitas vezes elas não vão dizer, né, para não criar atritos com o chefe. Então a gente pode criar assim uma enquete sem precisar colocar o nome, e as pessoas vão ligar, olha, eu acho que a aula ela é muito rápida, tem poucos exemplos. Então o aluno ele vai listar aquilo que incomoda ele naquela aula, e aí eu vou juntar no final da aula aquele monte de respostas, e vou lá para o meu gráfico de Pareto e vou começar a pontuar. Aula muito rápida, 10 respostas. Poucos exemplos, 20 respostas. Professora nunca faz a chamada, 40 respostas. Os exercícios são muito complexos, 60 respostas. Então, ao final, né, dessa enquete, eu vou perceber no meu gráfico de Pareto que a barra, né, que a gente chama o Pareto, mais alto é aquele que apresentou o maior número de frequências sobre o mesmo aspecto, né? Então, os exercícios são muito, muito complexos. Então, é aí que eu vou atacar primeiro. Então, o Pareto, ele também é uma forma da gente entender qual é a frequência que a gente tem de um determinado fenômeno, né? Seja ele um problema, ou seja ele uma alternativa, uma ideia. Né? As pessoas querem agora inovar alguma coisa na área vamos botar, da culinária, né? Elas querem que o restaurante ele faça sobremesas diferentes, e aí tu vai abrir enquete para ver o que as pessoas querem ter lá no buffet de sobremesa. E aí tu vai usar um Pareto. Aquilo que mais aparecer, né? O tipo de sobremesa que mais aparecer, tiver a maior frequência, é aquele que o Pareto vai te mostrar que tu deve olhar primeiro. Então, ele nos ajuda muito, o gráfico de Pareto, a também analisar e tomar a decisão certa, baseada em fatos reais. As ferramentas da qualidade, elas tiram a gente do achismo. Eu acho que não tem que achar nada, a gente tem que ter certeza. E as ferramentas servem para isso, para que a gente possa analisar, pesquisar, né, organizar os dados e tomar a decisão certa baseada em fatos reais, sólidos, concretos. Então, a gente já viu aí várias ferramentas. Uma importante que, quando a gente vai fazer análise de causas, também é os 5 porquês. É porque ele vai esgotar a causa raiz do teu problema. Essa ferramenta, né, que seria também praticamente um esquema,
ele vai estressar o número de porquês que a gente vai fazer para um determinado problema, uma determinada situação, até eu realmente encontrar a causa raiz. Vamos lá, chegou na minha casa um produto que eu comprei das lojas americanas, eu comprei um tênis azul, chegou um verde. E aí eu fiz uma reclamação e agora, né, usei um exemplo qualquer, a loja vai investigar por que que o tênis que eu comprei, que eu pedi um tênis verde e chegou azul, ela pode dizer, ah, não, na hora de empacotar, eu acho que a gente empacotou errado, né, o cliente tinha o pedido e o funcionário foi lá e buscou o tênis da cor errada, enfiou dentro da caixa, da embalagem, fechou, né? E foi errado. Aí, mas por que que ele errou? Ele consegue saber a diferença do azul e do verde? De repente a gente tem problemas aí. Não, mas consegue. Mas é que esse azul e esse verde são parecidos. Né? Pode acontecer de tu chegar na conclusão que o teu produto ele pode estar com problema também técnico, né? Isso pode ser, mas a primeira situação, tu não pode esgotar ela, tu tem que verificar se por um acaso a cor selecionada foi correta, porque muitas vezes num checklist o cliente marca uma cor, o cliente enxerga outra e não foi verificado, não passou pelo setor de qualidade. A pessoa não checou se era realmente o tênis da cor que o cliente solicitou. E muitas vezes também o produto vai para outro lugar, porque na hora de fechar a embalagem, o rótulo ali, a etiqueta, em vez de colocar Marie Rocha, coloca, sei lá, Cristiane Rocha, minha irmã. Vai lá para casa dela, o endereço dela, a gente comprou junto. Né? E foi uma falta de cuidado, porque o produto foi para o mesmo endereço, as pessoas moram na mesma casa, né? Então foi o rótulo, né? Foi colocado nas caixas sem conferir o produto que tinha dentro. Então são pequenos detalhes que acontecem, porque isso são erros humanos, as pessoas erram, né? Ninguém é um robô, então essas coisas acontecem, só que a gente precisa estressar o porquê até tu chegar na causa raiz. O que aconteceu para aquele produto chegar em outro endereço? Né? Foi o rótulo? Foi falta de atenção do funcionário? Foi falta de atenção de quem inspecionou? O produto realmente tem problema na cor, que fica parecida uma cor da outra? Isso é uma verdadeira análise de causas. Né? Então, tu já chegou lá no terceiro, quarto porquê. E quando parar e tu não tiver mais respostas, é esse porquê que te trouxe, né, a causa raiz mais razoável para o teu problema. Então, a gente pode, além de usar os 5 porquês, que é uma técnica também, é possível usar o diagrama espinha de peixe, também chamado de Ishikawa, diagrama de Ishikawa, que foi um guru da qualidade que desenvolveu essa ferramenta de análise de causas. Ele traz também a mesma lógica para que a gente analise um problema. Se eu tive um problema de receber um produto equivocado, eu posso analisar através do Ishikawa se houve falha técnica, né, na questão da mão de obra, se eu não treinei o meu funcionário para ele fazer a embalagem e a verificação correta, se foi um problema de meio ambiente, né, que afetou, né, essa questão da troca de produto, do produto ter sido embalado e ter sido direcionado para o endereço errado. Se foi uma questão material mesmo, do tipo de produto, de um problema técnico, se foi máquina, se foi equipamento, se foi a medição, se foi o método. Então, o Ishikawa, ele traz para a gente, assim, vários elementos e aspectos que a gente precisa olhar antes de esgotar toda a análise de causas. Então, ele é bem importante porque ele acaba fazendo como se fosse, agindo como se fosse uma ferramenta, né, Pokayoke, a prova de erro. E a gente é obrigada a olhar todos os aspectos para ver se realmente não foi falha técnica, falha humana, falha de medição, falha na máquina, falha na ferramenta. E dessa forma a gente não deixa descoberto algum aspecto, né, que possa ser muito importante, muito relevante para a gente tomar uma decisão sobre esta falha e que a gente, por algum motivo, não deixe de analisar, por não ter utilizado a ferramenta. Então, vejam como as ferramentas, elas acabam até encurtando o tempo de análise.
A gente usando uma ferramenta, um método, né, uma técnica da qualidade, estressando os pontos que ela traz para os elementos, os aspectos que a gente tem que olhar, ela nos ajuda a otimizar até tempo. Porque eu sei que depois que eu passar por todo aquele processo de análise, eu esgotei todos os campos de análise que eu poderia ter feito. Ao invés de fazer milhares de reuniões com a minha equipe, várias vezes tentando descobrir a causa raiz. Inclusive, eu posso fazer isso também com a equipe multifuncional, a mesma que eu falei no início da live, que é bem importante a gente ter o olhar de uma equipe multifuncional. E em tempos de Covid, a gente pode usar essas ferramentas, né, de épocas de pandemia até de forma online. A gente consegue tranquilamente projetar, né, apresentar aqui na tela e todos trabalharem juntos sem problema nenhum, porque as ferramentas da qualidade, elas são extremamente simples para o uso de qualquer pessoa que seja treinada para fazer a utilização daquela técnica. Então, a gente já viu aí várias ferramentas, eu já nem sei mais quantas eu falei, mas agora eu lembrei também de um programa da qualidade que é muito importante, auxilia muitas organizações, que é o 5S, né? O 5S, ele traz uma essência, né? Que vem do Japão, então os S's significam palavras Seiton, Seiri, Seisu, Seikitsu e Shitsuki. Então, são 5 palavras que vão trazer para a gente, né, na tradução delas, vão trazer condições que devem ser analisadas dentro de uma empresa para que ela seja uma empresa apresentável, organizada, né? E isso vai afetar aspectos como ordenação, né, utilização, limpeza, cuidados de manutenção, assim, da parte mais de condições físicas do ambiente, e depois o autoconhecimento, que são os 5 S's trabalhados, né, dentro deste programa 5S. Esse programa, ele também é muito simples de aplicar. Geralmente as empresas criam datas como se fossem auditorias de 5S, né, onde os próprios funcionários podem fazer um check-up, né, no seu ambiente de trabalho e verificar o que realmente precisam para trabalhar de forma organizada, limpa, ordenada, né, se tem alguma coisa que possa ser otimizado também nos processos para agilizar o processo ou a atividade. E é importante que a empresa valorize esse programa, né, podendo criar até o dia D, né, Save the Dates. Salve esta data. Uma vez por mês ou a cada 15 dias a gente vai fazer essa limpeza, porque nada como trabalhar num ambiente limpo, né? E muitas vezes essa limpeza que eu tô falando não é a limpeza, né, daquela equipe que vem e limpa, né, todo dia a nossa sala, o nosso ambiente, para que a gente possa trabalhar num ambiente de perfeitas condições. É mais do que isso, é a gente também colaborando com o nosso ambiente. Inclusive, o 5S pode ser aplicado até dentro do nosso computador, do note, do celular, né, limpando pastas de arquivos que estão ali só ocupando memória, que não servem para nada, mas estão ali ocupando. Então, nesse dia, a gente pode fazer uma limpeza até dentro, né, nossa ferramenta de trabalho, do nosso computador. As gavetas, então, nem se fala, né? Então, tem gavetas aí que tem histórias para contar. E eu não posso contar aqui histórias que eu sei, mas essas gavetas nas empresas têm história para contar. A gente tem que realmente fazer uma limpeza e deixar o que é importante, né, dentro delas, até porque muitas vezes a gente começa a engavetar um monte de coisas e são documentos que realmente a gente vai usar e a gente esquece que está ali. Porque já está há muito tempo, já tem outras coisas em cima e a gente não sabe mais para que serve aquele documento. Então, esse programa ele é bem interessante e ele ajuda muito, porque quando um cliente vai visitar a empresa, ele olha a aparência da empresa, né? Ele vai no banheiro, ele vê se está cheiroso, se está limpinho, se tem papel. São os pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe, mas o cliente percebe se tem um cafezinho, se a mesinha do café está limpa, né? Se quando ele vai sentar na cadeira e na mesa, a mesa está limpa, se não está riscada, não está cheia de pingo de café, que às vezes a gente deixa cair, né? Então, todos esses detalhes o programa 5S traz à tona, e é importante que todos os funcionários tenham essa capacitação e todos
possam contribuir com o programa. Não é um programa que vai funcionar se somente meia dúzia acreditar nele, né? Realmente ele vai funcionar se toda a equipe, desde o gestor, comprar a briga, né? De que o 5S ele realmente vai trazer um resultado importante para a empresa. E aí a gente tem metodologias também, que eu poderia citar aqui para vocês, como o PDCA, né? Que seria planejar, né? O plan, do, que seria a gente vai executar, fazer, o C, que é o check, checar, e o A, que é o action, né? De agir. Então a gente vai girar o ciclo do PDCA, que a gente aprende, né, na área de negócios, que a gente vai planejar um projeto, né? E esse planejamento é importante porque a gente vai verificar a viabilidade técnica, econômica, né? Financeira, outros recursos de infraestrutura. Então, o planejamento ele é sempre muito importante antes da gente já sair fazendo. É que a gente corre o risco, quando a gente sai fazendo, de errar, e errar por não ter olhado antes. Talvez eu comecei o projeto certo, a ideia certa, mas na região errada, no bairro errado, por falta de um planejamento, e que faz parte também de um planejamento analisar ambiente, analisar mercado, né, fazer a pesquisa de mercado. Isso é muito importante. Então, o P do PDCA, esse método, ele nos ensina a pensar. A gente vai virar um projetista, a gente vai analisar antes de executar. E esse pensar é um pensar completo. E a gente vai rodar, né? Depois do planejamento, a gente vai executar aquela ideia. E depois de executada, é importante a gente monitorar, checar, medir e ver se ela realmente saiu da forma que a gente planejou. Porque se ela não saiu da forma que a gente planejou, a gente vai reformular esse planejamento através do action, né? Que são ações para melhorar o que eu havia feito inicialmente. Vai rodar o ciclo do PDCA e eu vou refazer de forma que realmente possa funcionar. Então, o ciclo do PDCA, ele mostra que uma empresa nunca para. Ela está sempre em pleno processo de conhecimento e aprendizado, e melhorando continuamente. Até porque se a gente parar, a nossa empresa ela não vai resistir, né? No mundo que a gente vive hoje, o qual a gente dorme, no outro dia a gente já tem outras tecnologias, né? Já tem a inovação, já está aí, o nosso celular já está super defasado. Então, as ideias, as necessidades dos clientes, né? Da nova geração, das demandas, a própria pandemia nos mostrou que as necessidades mudam, né? E que as empresas têm que rapidamente se readequar. Buscar outras formas de sobrevivência, de sustentabilidade, e o modelo do PDCA ele nos dá subsídios para a gente conseguir fazer essa análise bem fundamentada. Outra coisa importante, né, são os indicadores. As empresas elas precisam monitorar todos esses processos que eu comentei, esses exemplos que eu dei. A empresa precisa entender que ela tem que gerir o seu negócio olhando para ele todos os dias. A maioria das empresas, elas conseguem, assim, às vezes perceber que não estão indo bem quando elas não conseguem vender, quando não tem lucro. Mas antes desse indicador, a gente tem vários outros internos de processo que fazem ajustes que podem nos ajudar a olhar outras coisas, né, antes de chegar o faturamento, a hora do faturamento. Será que eu não estou gastando muita energia? Será que eu não estou botando matéria-prima fora? Será que eu não estou gastando com funcionários fazendo as mesmas coisas porque eu não estou dividindo certas atividades, não mapeei, não modelei o meu processo da forma como deveria ser? Então, esses indicadores que são indicadores de meio, eles fazem ajustes antes que a empresa chegue lá no final do mês ou do ano e verifique, né, que ela não é mais sustentável. Então, ela consegue, quando ela tem esses indicadores de meio de processo bem definidos, ela consegue fazer ajustes evitando, né, que ela sofra perdas muito grandes ou que ela tenha que ela fracasse, e que ela consiga se manter, né, de formas que ela vai buscar subsídios para ainda dentro de um período de mês ajustar os ponteiros e que ela consiga chegar lá no final do mês com aquele número esperado, né, de lucro, de venda. Enfim, então os indicadores, eles realmente são importantes, né? Porque quando tu tem indicadores bem definidos e bem desenhados, tu pode gerir a tua empresa de qualquer lugar do mundo, né? Tu pode
simplesmente definir, se tu tem processo definido, ferramentas da qualidade que tu vai analisar situações, problemas, melhorias, vai criar projetos, vai priorizar ações, vai criar indicadores, vai ter programa de 5S, tu vai utilizar todas essas ferramentas a teu favor. Se todos os teus funcionários tiverem essa visão, tu vai fazer negócio onde tu quiser, em outra cidade, em outro bairro, em outro país, e tu vai conseguir gerir ele através destes indicadores, os quais hoje a gente acessa até do celular. Então é importante que a empresa ela tenha essa visão, né, esse fio condutor de que os sistemas, a tecnologia, a inovação tem que trabalhar para ela. E para que o gestor, né, ele consiga sair para a rua tranquilo, né, modo de dizer, mas tranquilo para poder fazer negócios, entrar no mercado, perceber o que está acontecendo, enquanto lá dentro da sua empresa, ele tem certeza que os processos são confiáveis, que tem ferramenta, que tem metodologia, né, que vai trazer dados com credibilidade, que as pessoas são capacitadas, que elas entendem o que é melhoria contínua, né, elas sabem tomar decisão baseada em fatos, em dados e não em achismo. Então, o gestor acaba ficando muito mais tranquilo para tocar o seu negócio. Então, é isso, pessoal. Eu não sei se ficou alguma dúvida aí, eu tô dando uma olhada aqui nas comunicações que vocês estão fazendo. Tem o pessoal comentando aqui, lá na empresa precisava ser feito isso. Então, eu já dei a dica agora aí, é só pesquisar, né? A ID Compliance está totalmente à disposição também, a gente trabalha com essas ferramentas e a gente pode estar auxiliando vocês, né? Na Ambev, na qual eu trabalhei, existe programa de excelência PEX, específico para cada setor da empresa. Então, isso é interessante, porque algumas empresas criam, né, sistemas de qualidades para atender o seu negócio. Isso é bem importante porque elas sabem aonde é que estão os furos, se é no processo, se é na estrutura, né, se é na área de atendimento. Então, elas conseguem modelar uma auditoria, um cheque, né, uma folha de verificação bem específica para trabalhar a sua realidade. Então, isso, quando tu tem um setor que olha para um sistema de qualidade, é possível sim criar um padrão, né, de programa de excelência. Então tá, pessoal, eu acho que eu tô aí, o Regis tá me dando parabéns. Obrigada, Regis, saudade de ti, a Fábio. Agora eu tô conseguindo ler aqui algumas mensagens, algumas acho que eu não consegui ler, vamos ver aqui. Mas eu quero agradecer a Sheila, a Xana, o Regis, Eduardo, aqui a Tati, todos que estão participando aqui da live, espero que vocês tenham gostado. Flávio, Valesca, Xana, também minha parceira Valesca, parceira de projetos de trabalho. A gente anda trabalhando aí nas empresas, né, para ajudar também a melhorar os processos, para que a gente possa ser competitivo no mercado e que todos nós possamos crescer juntos. A Lilian, oi Lilian, saudade de ti, Lili, beijo, que bom que tu tá aí. Então tá, pessoal, eu fico aí à disposição de todos, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí, que ele é bem informal mesmo, é só para passar. Eu sei que muitos aqui já conhecem essas ferramentas até melhor do que eu, mas eu acho que a ideia também é a gente reforçar, né, esses conceitos e também ajudar outras empresas, né, outros colegas que querem entender mais. Tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar, elas são muito simples. Eu dei explicação aqui sem mostrar nenhuma figura, mas espero que tenha ficado claro. A Xana gostou da live. Então tá, eu desejo uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Agora que eu terminei minha live aqui, vou usar minha máscara, né? Que agora eu vou ter que me locomover, então eu vou ter que sair no corredor e espero que todos vocês se cuidem, que a gente saia dessa, todo mundo, que a gente possa, né, voltar a fazer os nossos workshops presenciais, nossas palestras presenciais, mas se não der, a gente está aí também de forma online, EAD, para ajudar a quem estiver precisando. Um abraço para todos e boa noite!